deste link curto que criei e onde é o link da AWS e da ASR para que possa ser consultado posteriormente. O Waze é uma aplicação de navegação por GPS, mas é muitíssimo mais do que uma aplicação de navegação. É todo um conteúdo de uma comunidade de editores voluntários, com as mais variadas profissões, como médicos, repórteres, engenheiros, estudantes, câmaras municipais que são parceiras ou funcionários de Estado, que dão parceria com eles também, empresários, agentes da autoridade, da GNR e da PSP, concretamente. Portanto, é todo um contributo de uma série de gente, voluntários, qualquer um de nós pode ser, para a comunidade Waze, não só para outras atividades, como também para outras comunidades que vamos estar a seguir. Vamos falar de prevenção, detecção e atuação que é possível fazer com o Waze. Em termos de prevenção, é possível marcar no mapa do Waze cortes de estrada, ou seja, fazer programação de cortes de estrada devido a eventos ou acidentes. Imagina que há uma corrida e nós podemos definir esses cortes de estrada para evitar que o trânsito flua através dessas estradas. No caso de uma catástrofe como um incêndio, nós, a comunidade voluntária de editores, automaticamente vai colocando os cortes de estrada no mapa para evitar que as rotas sejam feitas através das zonas afetadas e para conseguir chegar às pessoas desses sítios. Permite identificar, através da nossa estatística de dados consistentes pelo Waze, que são públicos e anónimos, permite consultar esses dados e fazer análise estatística para identificação de critérios de disponibilidade, entre outras funcionalidades. Os utilizadores do Waze, quando navegam com a aplicação aberta, reportam incidentes em tempo real na aplicação. Tem o Waze aberto, tem um acidente, reportam imediatamente, por vezes ainda mais depressa do que chamar um 112, um número de emergência, porque está a aplicação aberta e reportam na hora. Isto permite que recebamos essa informação em tempo real, com a localização precisa da ocorrência e que nos permite agir em algumas pessoas que podem salvar vidas. Permite a entidades que são parceiras, eu vou falar para seguir um pouco mais adiante, permite enviar meios de socorro rapidamente, poupando minutos que salvam vidas, permite implicar portos de estrada para desviar o tráfego de trânsito dessas ocorrências e permite, além do mais, e pelos regulatórios que os próprios utilizadores colocam na aplicação, permitindo alertar os condutores que vêm mais atrás e vão fazer essa rota, que existe uma ocorrência, um acidente, um objeto na via, um animal morto na via. Portanto, todo este tipo de alertas é possível as pessoas lançarem na aplicação e os condutores que vêm a seguir recebem esses alertas, portanto vão mais atentos ao que possa vir aí. Um caso, entre vários exemplos tristemente famosos que todos conhecemos, os grandes incêndios de Alvo Grande, em 2017, com, infelizmente, muitas fatalidades, muitos mortos, feridos, especialmente pessoas que tentaram fugir das zonas afetadas, e a comunidade de editores voluntários do Waze, na qual curiosamente me incluo, imediatamente e recorrendo a fontes de informação oficiais, sinalizaram logo as ocorrências como eventos na aplicação, de maneira que todos os cortes de estrada foram logo imediatamente aplicados em segundos e estão automáticos a qualquer pessoa, e quem circulava perto das zonas recebeu estes alertas que estão aqui a ver, que fala que há um incêndio e quais são as rotas cortadas e automaticamente a aplicação desvia e calcula rotas seguras e estejam abertas. Este trabalho, como já disse, é feito principalmente pelos voluntários do Waze. São 30 mil voluntários do Waze no mundo inteiro. Nós cá em Portugal ativos diariamente devemos ser à volta de 20, menos ativos devemos estar à volta dos 40-50. E um aspecto muito interessante, quer neste caso de Portugal Grande, como nos incêndios que houve em Monchique, como nos incêndios da Serra de Sintra, são vários exemplos dos mais nós atuais, nós aplicamos os cortes de estrada no mapa do Waze e automaticamente os cortes de estrada são replicados no Google Maps. Quer o Waze, quer o Google Maps, pertencem ao mesmo nome, à Alphabet, que é proprietária das duas companhias, e há cada vez mais uma troca de informação entre estas duas aplicações de navegação. Ou seja, a comunidade do Waze fica no corte de estrada e está não só a mostrar essa informação ao Waze, como também aos utilizadores do Google
mapa se replica nas nossas ações. No seguimento da catástrofe de Dragão Grande, os portugueses, como pioneiros que são desde o tempo dos descobrimentos, sugeriram ao Waze, o Waze é uma empresa israelita, uma startup israelita, a sede em Tel Aviv, e a comunidade portuguesa sugeriu que o Waze implementasse uma função de SOS, que é esse sinal de boia que estão vendo na imagem, que permite ao utilizador em apuros lançar um alerta na app, que pode ser visível a todos os Wazers, como chamamos como pessoas do Waze, à sua volta, como também lançar um alerta diretamente para as autoridades, com a localização precisa, coordenada e com um link que quem, com comunidade resgatadora, pode usar para iniciar uma navegação de imediato para esse local. Mais recentemente, temos uma parceria com a Guarda Nacional Republicana, que nos forneceram um número que permite ao condutor ligar imediatamente apenas com um toque, fazer uma chamada para a GNR, e ainda mais recentemente, em caso de necessidade de assistência rodoviária, temos a parceria da Brisa, que foi o primeiro parceiro do Waze em Portugal, e o Automóvel Clube Portugal, que permite também imediatamente fazer uma chamada de pedir ajuda. Para já só a chamada telefónica, em breve também deverá ser possível mandar-nos a localização e um link para iniciar uma navegação para a pessoa. Esta foi uma ideia que surgiu em Portugal, foi a Comunidade Portuguesa que sugeriu isto ao Waze, e o Waze já incluiu isto, está disponível em todo o mundo. Isto é algo que nos enche de orgulho. Vou falar então das parcerias com o Waze, deixe-me já agora falar um bocadinho mais sobre a aplicação. Podem fazer a instalação que não tem através do Google Play, das lojas online, da Apple. E as parcerias do Waze o que são protocolos que são assinados entre o Waze e diversas entidades, como, por exemplo, aquelas municipais, como as gestoras de estradas, que é o programa Waze for Cities, outrora chamado também de Citizens Program, que podem consultar este link de informações sobre essas parcerias, e que permite uma troca bidirecional de dados gratuitamente, e dados que são públicos, porém anónimos, e que permite um conhecimento em tempo real de tudo o que se passa na estrada, desde velocidades médias praticadas em todas as estradas a nível nacional, falamos especificamente de Portugal. Permite, com base nestes dados estatísticos, de melhor gestão das infraestruturas por base nas informações em tempo real, permite a otimização de trânsito nas diversas áreas, como, por exemplo, em alguns municípios, temos parcerias com a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Cascais, por exemplo, que já tem essa informação e podem processá-la de maneira a otimizar o tráfego dentro das suas áreas. Estes parceiros podem também lançar alertas na aplicação, como objetos na estrada, obras, principalmente, ou mais utilizado, obras na via, acidentes, que próprios podem reportar e alertar pelos utilizadores, e principalmente a parceria e os dados utilizados nas parcerias que permitem otimizar o tempo de resgate em emergências. Falando concretamente, por exemplo, da Brisa, e volto a renovar os nossos agradecimentos à Brisa, que nos dirigiu o convite para estarmos também aqui hoje. A Brisa foi a primeira parceira do Waze em Portugal. Provavelmente muitos de vós já viram os painéis informativos das vidas novas das suas concessões. Nestes exemplos que mostro, estes dados são doídos do Waze, são dados reais, e mostram o tempo exato em minutos que demora a pessoa, desde aquele painel até, por exemplo, Cascais para Lisboa, para chegar ao cruzamento daquela saída para a Nova Frela, demorará 6 minutos, ainda não é certo, e demora que chegue 13, ou então um caso ainda mais duro para quem vem do Sul, na A2, e antes de poder optar para virar para o ponto de Abril ou Vasco da Gama, pode consultar esta informação que a Brisa disponibiliza via Waze, para toda a gente, não só para os Wazers, ou mesmo para quem não usa a aplicação nenhuma do GPS, tem a informação em tempo real e permite às pessoas optar. Eu, obviamente, neste caso, optaria por ir para o Vasco da Gama, uma vez que chegaria mais depressa ao meu destino. Portanto, tudo isto são dados bebidos pelo tempo real do Waze e que a Brisa usa também para este fim. Outro exemplo, o que mostrei anteriormente os requeridos pelo Waze, e aqui são dados que a Brisa envia para o Waze e ficam imediatamente disponíveis para toda a gente. Alertas novas nas estradas das suas concessões,
através de indicação de coordenada, direção de sentido, com tipo de alerta, e qualquer pessoa que vá fazer essa rota recebe esse alerta de horas acima de 8 km e depois mais perto recebe o novo alerta. Portanto, permite sinalizar não só obras, como também acidentes, como eu já vi muitas vezes, principalmente, por exemplo, na A5, que não muito a pé. Os parceiros conseguem ter acesso também a esta ferramenta, o Waze Traffic View, que faz uma visão geral de todas as caminhos de 43 que nós tiramos do trânsito em tempo real e uma compilação das ocorrências fora do normal em relação às médias. Há um destaque para zonas de congestionamento inesperados e isso permite, por exemplo, a rádios, as parceiras do Waze, permite obter uma fonte fidedigna para os seus relatórios de trânsito do direto. O Waze também, em tom de nota, tem uns dispositivos muito interessantes, que são os Waze Beacons, são estes aparelhos Bluetooth que são instalados dentro dos túneis, onde não existe sinal de GPS, portanto, onde não é possível termos uma navegação precisa, que são dispositivos que usam baterias, que duram 6 anos e que são monitorizados pelo Waze. Cada dispositivo destes custa cerca de 25 €, a instalação é feita pelas próprias entidades em parceria com a comunidade, com os voluntários, depois implementam a informação no mapa, e permitem não só fazer uma navegação precisa dentro dos túneis, vamos imaginar um túnel longo que tenha várias saídas, permite informar com precisão a que distância está a saída que devem tomar, e, ainda mais importante, permitem reportar incidentes dentro de túneis com precisão. Atualmente, sem este dispositivo, qualquer pessoa que queira reportar uma alerta, não consegue, não tem GPS. É possível dar essa informação precisa e com estes dispositivos é possível, acho isto fantástico, e não só é usado pelo Waze, como qualquer navegação de GPS num telemóvel que tem um Bluetooth. Ainda não há aqui em Portugal, e isso seria excelente podermos ter este tipo de instalações. Eu vou falar agora de um trabalho muito concreto feito pela comunidade de editores voluntários do Waze, que é o portal waze.pt.com, que é todo este trabalho que foi desenvolvido por um dos nossos editores voluntários, na realidade um estudante, um moço, um jovem estudante de engenharia, que está aqui presente, que é o Jonathan, e foi ele que desenvolveu este portal, que os nossos parceiros atualmente estão a utilizar, por exemplo, a Visa ou as infraestruturas de Portugal, estão a usar este portal, que processa toda a informação em bruto que vem do Waze e a apresenta de uma forma facilmente consumível, se me permite a expressão. Podemos ter uma visão geral do país todo ou aplicar filtros para as concessões. A Brisa consegue ter filtros próprios para visualizar a informação de tudo o que acontece nas suas concessões. O que é que nós obtemos aqui? Informação em tempo real de ocorrência na estrada. Nós estávamos a apresentar este portal numa reunião da Brisa e naquele preciso instante surgiu um alerta de acidente grave numa estrada da sua concessão. Soubemos no momento, para ser atualizado na hora, soubemos no momento, tinha acabado de aparecer esse alerta e fomos confirmar, a Brisa foi confirmar na altura, as suas câmaras, os seus meios, se havia de facto essa ocorrência. Entretanto, houve um utilizador que comentou nesse alerta e disse que estava a vir durar de novembro. Nós sabemos isso em tempo real. E, de facto, poucos minutos depois, e assinando os meios devidos, a Brisa conseguiu confirmar nos seus próprios meios que, de facto, estava ali aquela ocorrência. Ou seja, nós aqui ganhámos uns minutos preciosos a obter esta informação ali em tempo real. Que, através dos próprios meios, às vezes vale um bocadinho mais de tempo. Isto é um trabalho desenvolvido pela comunidade portuguesa e permite, no fundo, trabalhar toda a informação em bruto que vem do Waze para ser apresentado neste formato. Permite ter uma estatística, por exemplo, das últimas 24 horas do número de acidentes, das estradas e das datas, como qualquer outra sinalização feita pelo Waze, como veículos parados na estrada, veículos na berma, objeto na estrada, etc. Portanto, é possível consultar todo este tipo de informação em tempo real do Waze.
Também é possível ver mapas de calor, informação estatística das zonas mais críticas de acidentes. E tem ferramentas também para ajudar a determinar uma coordenada quando nós sabemos de uma ocorrência. É possível obter um link logo para mandar as viaturas de socorro e mandá-las, iniciarem uma navegação diretamente para esses pontos. Há aqui um exemplo que aconteceu na A1, um Santarém, salvo eu, um caminhão que virou e bloqueou um corte total de vias no sentido solar. Estou completamente a ver no canto esquerdo a quantidade de reportes, de relatórios lançados, de alertas lançados por governos na comunicação, alguns com comentários, vão ver os comentários, e portanto com isso é possível obter em tempo real estas informações e agir imediatamente, e lançar para este socorro. Bom, como já referi, é agir rapidamente, retirar os Waze do local, ou seja, entrar no gap Waze, quando nós colocamos os cortes de estado devido a ocorrências e geralmente colocamos logo na hora, a própria aplicação desvia o trânsito para fora, permite encaminhar, fluir o tráfego para rotas alternativas e evitar a produção de fios. É claro que sempre que fica ali apanhado junto ao acidente, mas quem vem atrás tem uma alerta e tem uma sua rota desviada, permitindo também o impacto ambiental e a circulação. Só em termos de exemplo, um acidente relativamente recente, um caminhão que ardeu no ponto de Vasco da Gama e que provocou um corte total dos dois tipos da ponte e que foi imediatamente detectado por nós, na altura que estávamos numa reunião com as infraestruturas de Portugal, e também foi por coincidência uma alerta que chegou na hora e que permitiu agir, porque a informação chegou muito antes dos seus próprios meios. Estamos a falar de 8, 9, 10 mais minutos que se podem ganhar e agir para salvar vidas. É possível fazer a geolocalização do local do acidente. Não há grandes níveis de tempo no trajeto para quem vai navegar essa rota, porque recebe o link com as coordenadas e, uma vez mais, cada minuto também para salvar uma vida. O último projeto que nós temos em mãos com a parceria com a Câmara de Cascais é, com dados informáticos digitais que recebemos da Câmara, estamos a melhorar, corrigir toda a toponímia do Conselho de Cascais, corrigindo e adicionando ruas que pudessem estar incorretas ou em falta, e além disso estamos a adicionar cerca de 70.000 números de polícia em todo o Conselho. Podem ver, por exemplo, de alguns que já foram adicionados, isto tem algum work in progress, e com o objetivo de termos as moradas precisas ao metro e poder, em caso de acidente, de ocorrências, incêndios, qualquer coisa, uma emergência médica, poder mandar diretamente a informação para cada viatura, vai estar equipada com o Waze, e poder iniciar de imediato uma navegação para a morada correta, sem perder tempo à procura do número da rua, e não é esta rua, é a rua de trás, e como esta informação já está, começa a estar disponível no Waze, é possível navegar para a morada certa logo à primeira. Estamos disponíveis para questões. Caso surjam outras, podem nos mandar para este e-mail.